A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco aí, vocês que vão entrarem também. Nós estamos aqui para uma conversa, para ter aqui um comentário bíblico. Estou aqui, pastor Denilson, pastor Genivaldo, também presbítero Carlos. E vai ser uma noite abençoada. Nós estamos com um tema hoje aí, falar sobre o perdão, dentro à luz da palavra de Deus. Então, convido você nesse momento aí para nós estarmos juntos. Convida aí seu amigo, parente, compartilhe aí essa live. E vai ser uma bênção, que a nossa oração é que seja uma noite de edificação, tanto para nós como para você. É uma alegria nós estarmos aqui compartilhando, né, da palavra de Deus, porque eu fico naquela palavra que Jesus disse, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu quero aqui iniciarmos com uma oração nesse momento. O tempo aqui é bem curtinho, então nós queremos aqui aproveitar muito tempo. Eu convido você, nós vamos fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus desse momento. Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida de meus irmãos aqui presentes. Nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, Senhor, porque é uma responsabilidade, Senhor, também fazer uso, Senhor, da Escritura Sagrada e poder transmitir às pessoas que estão do outro lado, Senhor. Por isso nós aqui, ó Deus, estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor, revela a Tua palavra ao nosso coração, que as pessoas também de casa que vão compartilhar também conosco, possam ser abençoadas e também ser edificadas, Senhor, por esse ensino bíblico, Senhor. Nós oramos, nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos prosseguir aqui, então. Nós estamos aí com esse tema, né? Perdão, né, pastor? Gostaria que o pastor também aqui já desse aí uma introdução também, né? Hoje o tema é perdão, né? Graças a Deus, quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, com a paz do Senhor Jesus, né, nosso pastor, presbítero Carlos, em nome do Senhor Jesus. É uma alegria, meus irmãos, nós estamos aqui nesse comentário aqui, né, nesse aprendizado da palavra do Senhor Jesus, e estamos hoje aqui falando, né, nós vamos estar falando a respeito do perdão, né. E entendemos, meus irmãos, que a palavra perdão, para nós, ela não é um ato opcional, na verdade, né? Algumas pessoas entendem que até é opcional para a sua vida, né? Eu perdoo quem eu quero, né? E, na verdade, não é opcional. Perdão, ele é um mandamento, né? Perdão é um mandamento. Então, meus irmãos, para nós entendermos aqui, né, no sentido grego, né, o significado da palavra perdão, né, ele vem do verbo alpene, né, ou seja, deixa ir, né, deixar ir. Então, é algo que você sente a necessidade de deixar ir. Não se apegar mais, né? Quando eu perdoo, né? E nós vamos aprender aqui, principalmente, pastor, que esse é um mandamento de Deus e também é um ensinamento que vem primeiramente do próprio Deus. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros, né? Então, Deus, ele deixou ir todos os nossos pecados, né? E nós vamos aprender aqui, ao decorrer desse momento aqui, aonde que Deus lança aí os nossos pecados, né? Então, quero aqui deixar essa introdução aqui, essa palavra aqui para todos os nossos irmãos, né? A respeito do perdão, amém? Vocês aí de casa podem fazer comentário, vocês têm a liberdade também pode fazer a sua pergunta, tá bom? E nós estamos aqui à luz da palavra de Deus para poder assim compartilhar com você. Amém? Presbítero Carlos também. O tema é perdão. Pode dar uma palavra, presbítero também.
sobre o tema hoje. Sou todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Paz ao pastor Genival, pastor Denilson, os irmãos que estão aqui trabalhando com a gente, né? Amados, a questão perdão que a gente enfatiza, a gente vê, por exemplo, olha, quando nós dizemos assim, temos que aprender a perdoar. Olha a importância. Você vê que é uma causa de se pôr em prática, é uma causa de ser, ela não vem, sabe, ela não vem no DNA, não vem no pacote, é uma prática, é um aprendizado e a necessidade do uso. Então, quando se trata do perdão, tem que ter um aperfeiçoamento. Alguém pode dizer, não, eu perdoo, é muito vago, né? Eu perdoo e às vezes não sabe a essência disso, a tamanho da cobrança com a gente mesmo, né? A respeito do perdão. E o perdão é como vem dizendo, olha, não é uma simples coisa. É uma causa assim muito nobre de ser com cuidado, com muito zelo. A questão da prática, o valor que isso tem, né? Para nós chegarmos um dia, se conscientizar e poder dizer com firmeza que tem conhecimento ou que sabe perdoar. Amém? Pastor, pode dar continuidade? Bem, o pastor Genival aqui já disse, né, o significado aí do perdão. E então nós sabemos que existe dois pontos aí, né? Receber o perdão e liberar também o perdão. Nós sabemos que o perdão é remir, né? Você disse aí, o pastor aqui disse, né? Então, nós sabemos biblicamente que nós tínhamos uma dívida com Deus. O nosso pecado era uma dívida impagável. Humanamente, ninguém poderia pagar essa dívida. E para adiantar aqui, para a gente ser prático, nós vemos que Deus, nós ofendemos a Deus com nossos pecados. Nós ofendemos a Deus com nossos pecados. E Deus, Ele nos perdoou através de Cristo, né, pastor? Ele enviou Jesus Cristo, né, ao mundo para pagar essa dívida. Nós vemos que a justiça de Deus exigia que o inocente fosse morto, alguém pagasse com a vida. E o próprio Jesus, né, ele pagou essa dívida, né, para nos perdoar. Então nós temos aí essa vertente, que é eu receber o perdão de Deus, e eu também agora perdoar aquele que eu ofendi a Deus e Deus me perdoou. Agora eu perdoar aquele também que me ofendeu. E existe aqui até, a gente queria colocar aqui em pauta também, para a gente ver. Porque às vezes você está em casa aí, como alcançar, né? Talvez alguém vai entrar aí, ou vai assistir essa live. Existe um ponto para a gente colocar aqui também, pastor Presito, que é assim, como eu faço para alcançar o perdão de Deus, né? Talvez a pessoa está em casa, mas eu estou aqui, porque uma coisa que assim, tem que ficar bem claro, que o único meio de se livrar da culpa é o perdão. A cura para a culpa é o perdão. Né? Às vezes a pessoa cometeu um ato lá e aquilo está na mente dele, que aquilo é imperdoável, né? Mas existe o perdão. A Bíblia diz que existe sim o perdão. Não é isso, pastor? Mas a pessoa está ali, de repente, com uma culpa, carregando uma coisa que ela não confessou para ninguém. E como ela alcançar? Qual é o passo, pastor? Para essa pessoa alcançar. Aí. O que ela precisa fazer? Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, quando nós falamos a respeito de pecado, né? A melhor interpretação da palavra pecado é o que nós sempre usamos no termo bíblico, né? Até na tradução de João Ferreira, que fala, né? Dívida. A melhor interpretação é dívida. E quando nós sentimos endividado ou culpado, né?
e precisamos receber esse perdão diante de Deus, né? Nós entendemos que a partir do momento que nós sentimos culpados, né, endividados, a primeiro passo que eu entendo aqui, né, é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu sou endividado e que eu preciso da misericórdia de Deus, né? Tem uma parábola aqui que Lucas fala, né? Lá em Lucas 18, Mateus 18, melhor dizendo, Mateus 18 vai contar a respeito de uma parábola que a respeito daquele servo, né, que estava endividado com o seu senhor. Então, ele foi perdoado a sua dívida, mas ele não reconheceu. A ponto de, quando a pessoa não reconhece o perdão de Deus, né, não reconhece o seu erro, né, a sua dívida, ele não tem capacidade de perdoar outras pessoas também. Então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui, primeiro nós precisamos reconhecer a nossa dívida, né? Realmente, o pastor vinha falando de Mateus 18, né? Mateus 18 toda a Bíblia tem, né, aquelas partes que enfatiza ou insinua o perdão e a gente tem por entender. Mas Mateus 18 foi enfático, né? Jesus ali foi bem categórico, porque nós vemos ali que no comecinho do versículo 15, 18 a 15, ele começa a ensinar, falando, olha, se teu irmão pecar contra ti, né, vai tu e ele só, e convence, se convencer teu irmão, ganhaste ele. Mais um pouquinho à frente ele diz, olha, se não ainda, chama 2 ou 3, e se esses também, né, se não convenceu, ele vai e diz à igreja, naquela colocação que Jesus vai colocando, como ele vai colocando a maneira de dar o perdão, Pedro fica observando. E aí quando ele disse, aí se não houver que, né, tem esse publicano, fariseu, aí Pedro entra e diz, Senhor, até quanto? Quantas vezes posso, né? Eu tenho que perdoar o meu irmão até 7, porque ele vem vendo que em 2 ou 3 testemunha, ou levar-se à igreja, e Pedro questiona, até quando, né? Porque parece que Pedro queria um limite, e é isso que nós vemos que as pessoas têm essa dificuldade. As pessoas têm a dificuldade dizendo, mas olha, não é a primeira vez. Mas olha, sempre nós temos uma desculpa de que alguma coisa justifique para que nós não perdoemos. E não é isso. Jesus foi bem claro dizendo, olha, quando ele dá toda a explicação, ele fala de 70 vezes 7, aí ele fala a palavra que o pastor falou. Dizendo, olha, tinha um rei, e aquele homem tinha uma dívida muito grande com o rei. E aí ele pega e fala, o rei fala, está perdoada a sua dívida. Ou seja, irmão, vamos entender, a nossa dívida foi perdoada. Então, o que eu não consigo entender é um cristão não conseguir perdoar. Ele está fazendo o papel de Pedro, ele não entendeu. Talvez Pedro não tenha entendido para nós aprendermos. Que essa passagem tinha que ser esclarecida. Então, quando nós vemos um ímpio não entender, amém, o ímpio não entender. Ele não aprendeu. Como você cobrar de quem não aprende? Mas quando nós vemos um cristão entendendo que o rei perdoou, e ele quer pôr o servo que deve a ele na parede. Então, amados, vamos entender essa passagem aí e vemos a importância e a grandeza do perdão que você recebeu e você tem ela que tem que pôr ela em prática. Pastor? Eu fico olhando assim, às vezes, a questão da atitude de Deus. A dívida não era de Deus, a dívida era nossa em relação a Deus. Então Deus, a gente pegar assim, desde de Gênesis, Apocalipse, nós vemos a graça de Deus mesmo no Antigo Testamento. Porque eu vejo assim, o ofendido tomando a iniciativa de uma reconciliação.
Você pega de Gênesis a Apocalipse, depois da queda do homem, Deus, o ofendido, agindo para que haja uma reconciliação, quer dizer, o ofendido. Né, o pastor colocou aqui a colocação do reconhecimento, e eu coloco aqui a questão do reconhecer e arrepender. Se arrepender, até nós fizemos aqui uns estudos atrás aí, sobre aquela palavra metanoia, que tem a origem grega, que é a mudança de mentalidade. Né? Às vezes a pessoa fala, eu me arrependi, mas amanhã ele está cometendo a mesma coisa. E então essa mudança, a metanoia, é uma mudança de reconhecimento e arrependimento, de conversão. Né? Então a gente está abordando aqui, irmãos, essa questão do perdão nessas duas colocações. Eu recebi o perdão de Deus, eu me arrependi dos meus pecados, eu tinha uma dívida com Deus, Deus me perdoou por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Eu, pelo meu ato de arrependimento, eu recebi o meu perdão de Deus, a minha dívida foi paga. Só que agora, o que Deus espera de nós, os perdoados? Que vão e façam a mesma coisa. Não foi isso que Jesus falou? Assim como eu fiz, façai-vos também. Ide, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então nós vemos aqui que há uma questão, assim, realmente de se atentar, porque essa atitude de perdoar, ela é uma escolha. E quando eu leio aqui Mateus, no capítulo 6, nós vemos que Jesus ele fez uma colocação aqui, nós vemos até no Pai Nosso, a oração. Ele fala assim, ó, no versículo 12, né? Na oração, ele disse assim, no capítulo 6, versículo 2, ó, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Então, olha só a responsabilidade que nós temos de realmente alcançar o perdão de Deus por meio do arrependimento, do reconhecimento e confissão, né? Preciso confessar a Deus. E agora eu também liberar esse perdão àquele que me ofendeu, porque foi o texto aqui que o presbítero leu, que é até o texto base nosso, que é Mateus 18, né? Aí quando Pedro perguntou, mas até quando eu vou ter que perdoar? Jesus falou, até 70 vezes 7, que dá 490. Não foi isso, pastor? Então aqui está um ponto de nós analisarmos também aí, nessa questão, como o pastor colocou de início, né? Eu perdoo que algumas pessoas eu consigo perdoar, outras não, né? Aí dependendo da ofensa, né, pastor? Pode? Então, interessante que esse é o objetivo central até mesmo desse assunto, porque para nós perdoarmos, entender a respeito de como nós perdoarmos os nossos irmãos, né, diante de todas as ofensas, primeiramente nós precisamos entender como Deus nos perdoou, como Ele resolveu pagar essa dívida através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então as pessoas tentam buscar uma limitação no perdão, né? Uma limitação. E eu quero aqui enfatizar para todos vocês que o perdão de Deus, ele se baseia exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Não há limite para Deus, está entendendo? Como o pastor citou aqui, é o ofendido fazendo de tudo e planejamento, né, para uma reconciliação, ou seja, é como um exemplo básico aqui, para nós entendermos, como o presbítero Carlos aqui está me devendo aqui, né, e a sua dívida é muito alta, não que seja verdade, irmãos, é só uma comparação aqui, né? E a sua dívida, praticamente assim, diante da situação em que ele está vivendo, vamos fazer uma comparação aqui, se for de forma econômica, a sua vida, o que ele vive e o tempo de vida que ele tem, o que ele me deve é impagável, não tem como ele pagar. Aí o que eu faço? Eu faço de tudo, né, meios e planos, para que eu possa perdoar a sua dívida, né? Então, se as pessoas, até como
foi citado aqui a respeito de Pedro, né? Pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque as pessoas buscam limites a respeito do perdão. As pessoas tentam, como o pastor, o pastor colocou aqui, fez a melhor colocação, né? Eu consigo perdoar esse e aquele eu não consigo perdoar. É uma desculpa, na verdade. É uma desculpa, né? Então, para mim entender a respeito do perdão de Deus, ou melhor, para mim perdoar, entender a respeito como eu devo perdoar o meu irmão, eu preciso primeiramente entender o perdão de Deus, né? E eu volto a repetir novamente, o perdão de Deus, ele se baseia exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Então, meus irmãos, não há limite a respeito do perdão de Deus. Se não há limite diante do perdão daquilo que Deus perdoou, né, todas as nossas, aquilo que nós cometemos no passado e aquilo que nós vamos cometer no futuro, ele já nos perdoou. Então, como não há limite, e a Bíblia nos ensina que, assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. Então, isso significa o quê? Que independente do que a pessoa tenha feito, tenha falado, tenha agido, né, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua integridade. Mas o maior segredo aqui é o quê? Fazer o que Deus fez por mim e por você. Perdoar. Amém, pastor? Eu sempre assim, eu enfatizo mais uma vez, né? Iniciativa, né? Deus deu exemplo para nós. Ele tomou iniciativa. Nós estávamos aqui ofendendo a santidade de Deus pelos nossos pecados. E Deus, ele envia Jesus. Ele faz essa ponte. Ele coloca essa ponte para que o ofendido, o ofensor, pudesse olhar e ver que tinha uma oportunidade, né, presídio, de reconciliação. Pode falar, presídio. Amados, nós vemos, quando nós tratamos de perdão, falamos da importância do perdão, aí nós conseguimos ver que parece que nós estamos falando de pessoas distantes, ou aquele que nos ofende lá fora, parece uma pessoa que nós não conhecemos, ou um caso a ser tratado que nós vamos deparar depois, ou um dia, ou supostamente, e aí nós podemos ter, na hora, agir com isso, e às vezes, talvez, podemos ter essa habilidade ou não. Mas não, nós não podemos ir dessa forma. Por quê? Porque, olha, tudo que você domina é porque você tem um preparo. Então, se você não tiver isso no lar, na casa, se você não tiver isso no cônjuge, se você não tiver isso dentro, colocado na família, no deitar, como se diz a palavra, né? No deitar, no levantar, no caminhar, no aprendizado, se você não tiver isso na prática, você vai ter problema na hora de lidar na surpresa. Toda situação que você lida por surpresa, você não tem um domínio próprio. Você pode ser surpreendido e às vezes nós consideramos dizendo assim, se acontecer tal coisa comigo, eu vou fazer desse jeito. Não é bem assim. Você pode não te conhecer, não saber da sua atitude, quando você pode agir com a situação que você foi surpreendido. Então, às vezes você definir as coisas para os outros é um fator. Agora, para nós mesmos, muda muito quando nós não temos um preparo. Acontece que pessoas dizem, julga a causa de quando você não está na situação e está de fora e, se fosse comigo, é muito vago. Se fosse comigo, está distante, porque não é. Então, quando as coisas acontecem com alguém, pode muito bem acontecer com nós. E a necessidade de nós termos a prática e ter um zelo, porque quando nós deparar com qualquer situação, nós dominamos ela bem. Nós estamos prontos para isso. Não precisa, entendeu? Buscar no Google, no Facebook, alguma coisa. Não tem essa, né? Não há tempo para isso. Situações acontecem de repente. E às vezes você tem que ter a prática do perdão.
Você tem que ter o domínio daquilo que você já tem dentro de você e você não terá dificuldade alguma de lidar com isso. Pastor Denilson? Eu vou só ler um texto aqui, depois o pastor pode comentar também. Mateus, no capítulo 6, fazer uma colocação aqui, como que a importância do perdão, que ele é condicional. Isso aqui é importante, biblicamente, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, amigos. Capítulo 6, a gente está trazendo aqui uma orientação bíblica, tá? Capítulo 6, o versículo 14, diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você viu que a gente olhando pela Bíblia é uma questão assim condicional. Aí que é a escolha. Eu escolho perdoar? Não. Né? Até tem um outro texto aqui, depois eu vou ler. Vou esperar o pastor comentar primeiro, o presbítero. E tem um texto aqui que eu vou comentar. Até a questão do culto, até a questão da oferta. A pessoa vai fazer um culto, vai prestar uma oferta. E ele lembra que tem uma ofensa, tem alguma questão que ele precisa, pendente. A Bíblia tem uma orientação aqui. Né? Então, só para fazer essa colocação, pastor, que o perdão em relação a Deus e nós ao próximo, né, ele tem uma condição aí, né? Então, e é bem na verdade, meus irmãos, isso acaba encaixando o que da minha primeira fala aqui, né, que eu citei aqui aos irmãos no início, dizendo dessa forma, algumas pessoas acreditam que perdão ele é opcional, e não é opcional, ele é condicional, né? O texto que o pastor leu aqui, ele é muito sucinto, né? Muito verdadeiro, né? Aos nossos corações, às nossas vidas, como um mandamento de Deus para nós, né? Lá em Mateus 18, né, que é o texto-chave aqui desse trabalho, né, explica pontualmente que primeiro o ato veio do Senhor, né, através do seu Filho Jesus Cristo. Só que, se nós não reconhecermos que Deus nos perdoou, né, porque quem reconhece, quem arrepende, né, como o pastor citou aqui, alguns minutos atrás, a respeito do arrependimento, reconhecer e arrepender-se, né? Mas não é o remorso, porque existe uma diferença, né, entre remorso e arrependimento, porque o remorso é o sentimento de culpa. Mas ele, a passar desse sentimento de culpa, ele volta a praticar, né, os seus mesmos atos. O arrependimento, como o pastor citou aqui, ele é a metanoia, ou seja, mudança de mente, né? Então é uma mudança de comportamento. E nós vamos entender aqui que as pessoas que perdoam uns aos outros são aqueles que reconhecem que Deus nos perdoou. E o texto lá, né, de Mateus 18, ele é bem claro, né? Bem claro, bem esclarecido aos nossos corações que o primeiro ato veio do Senhor. Mas a partir do momento que aquele servo não perdoou a dívida do teu conservo, então ele foi lançado no cativeiro. É o que se encaixa no texto que o pastor leu aqui, meus irmãos. O primeiro ato veio de Deus através do seu Filho. Mas agora, o reconhecimento, o arrependimento e o ato de perdoar aos nossos irmãos, né, é a grandeza de que nós sabemos que Deus perdoou os nossos pecados e a nossa dívida está paga. Se eu não consigo perdoar, né, o presbítero Carlos falou aqui, eu acho interessante, é que algumas pessoas acreditam que isso vem de longe, né? Fala dos nossos inimigos, né? Então, fala assim, de pessoas muito distantes. Algumas pessoas até pensam assim, algumas pessoas lá no passado, então eu perdoo. Não, eu estou falando de você agora, no seu presente, no seu momento, né? Porque quando nós falamos de perdão, nós não estamos falando só de coisas do passado, estamos falando de coisa da atualidade. Da atualidade.
Tá entendendo? Pessoas próximas a você, até mesmo seja o seu parente, o seu amigo, o seu irmão de igreja, né? Então, nós precisamos verificar, tomar muito cuidado a respeito desse ponto, meus irmãos. Por quê? Porque a respeito do perdão, ele não é opcional, ele é incondicional. Amém? Pastor? Amém. Amados, nós vimos também enfatizando, né, a questão do perdão, falando disso, porque é o tema desse culto de hoje, né, o tema dessa live, falando do perdão. E nós até falamos disso um pouquinho, eu só quero reforçar. Existem alguns casos de pessoas que usam a prática de dizer, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Isso é grave. Como eu perdoo, mas não esqueço? Então, não se houve perdão, né? Aí, é óbvio que nós sabemos que esquecer, né, não é doença, né? É amnésia, não é se trata de outra situação. Então, o fato de perdoar e não esquece, o fato de perdoar é você não é esquecer, é perdoar, ou seja, a causa não te incomoda mais, não tem ferimento, não lhe traz dor, não é que você esqueceu, é que não lhe traz dor, é aquela questão do pecado e da expiação dele. Quando você fazia expiação pelo pecado, não tirava o pecado, mas tirava a culpa, era a culpa do pecado que saía. Então, o cordeiro lá, a ave que era sacrificada, ela era sacrificada, não era para que tirasse o pecado, mas tirasse a culpa dele. E Jesus, ele é isso. Esse sacrifício. Então, quando nós não entendemos isso, nós ficamos com essa questão de que nós perdoamos e não esquecemos. Então, nós estamos com a dificuldade dessa transição, desse entendimento. Essa coisa está sufocando e não está dando a liberdade do perdão florescer. Dele te dar a condição de lidar com a situação sem sofrimento. Então, você está preso por falta de conhecimento. Por isso, a importância de participar de uma live, de um estudo, onde você vai aprender que o pecado, a causa dele, o fato dele existir, ser tratado porque Deus é quem é aquele que somente que tira o pecado, Jesus somente ele que tira o pecado. Mas nós podemos, né, com a prática do perdão, fazer o quê? Tirar a culpa. Tirar aquele peso, a condição de viver bem, mesmo com a situação diante. E poder conduzir a situação. Tem pessoas que não têm entendimentos, não têm a prática do perdão, que ela não tem o dom nela do perdão, e começa a ver causas e situações e julgar de longe. Não sei como uma pessoa pode viver numa condição dessa, com fulano do lado do outro fulano, com as situações, né, distorcidas. Amados, é porque ele tem o que falta em você. É porque ele já entendeu o que você não entendeu. É que ele já absolveu o que você não absolveu. Então, essa live e esse tratamento dessa noite, a importância de falarmos disso, é para o seu amadurecimento, é para o seu crescimento. Aquilo que você está vendo que o outro está com dificuldade, ele não está. Ele não está sofrendo com aquilo que está incomodando você. Por quê? Porque ele já tem a prática. Porque ele já teve o dom. Ele está com esse dom dentro dele. E às vezes falta em mim e falta em você. Amém? Então isso é para nós crescermos nisso. Pastor, pode continuar. Pastor, só para encaixar na fala aqui do presbítero, né? Quando ele fala a respeito do perdão, e como é que isso funciona, né? Deve esquecer, né?
o termo que nós citamos aqui no início, né, deixar ir, né, e eu quero apenas conjugar aqui na ideia e a palavra do presbítero Carlos, né, em Miqueias 7 e o verso 18, né, livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo de número 18, vai falar a respeito do próprio Deus, né, que Deus, ele lança os nossos pecados, as nossas dívidas, né, ele nos perdoa, e ele não lembra mais, né? Quem é que lembra, quem é que nos acusa? É o adversário, mas Deus não. Olha só o que diz a palavra. Miqueias capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, tornará a piedar-nos, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Aleluias. Então, se o nosso Deus toma todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, e olha só que o texto não fala só fala até da geração futura, né? E lança todos os pecados nas profundezas do mar. Então, não fica relembrando, remoendo, trazendo essa culpa, convivendo, como o contexto aqui, né, da palavra do presbítero Carlos falou aqui, né? E foi muito sucinto aqui aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Amém. Que benção, né, irmão? A gente poder falar desse tema e fazer uma colocação para vocês que estão em casa também, que nós aqui, nós com certeza já tivemos experiências de situações como essas, de lidar com uma situação de ofensa. A gente tanto ofendemos também, porque a gente não está aqui como na condição de hipócrita. Não, a gente fez tudo certinho, não ofendemos ninguém. Jamais. Né? Tem situações que nós tivemos que se posicionar também numa condição de reconciliação. E vice-versa. Também nós tivemos situações que a gente teve que liberar o perdão também para que flexibilizasse uma situação. Como o presbítero fez a colocação muito boa aqui, de que não é amnésia, esquecer, é lembrar e não sentir. Eu lembro, mas aquilo não me afeta mais, porque, na verdade, quando nós deixamos de liberar o perdão para alguém, aquilo torna uma prisão, uma tortura. Aquilo se torna um veneno contra nós mesmos, presbítero. Aquilo se torna contra nós mesmos. Até tem um grupo, né, aí, um grupo muito conhecido, que teve aí dois integrantes, eu não vou falar o nome aqui porque é por ética, né, mas é até um grupo aí musical do Brasil que eles viveram uma situação que na minha adolescência eu passei ouvindo essa banda e tal, mas eles viveram uma situação interna constrangedora dessa questão de mágoa. E está na mídia, eu acredito que talvez está em casa, você vai poder saber, mas está na mídia aí, houve uma reconciliação, um perdão, e eu vejo que o ofendido, o que se sentiu ofendido, tomou a iniciativa de ir lá e liberar o perdão. Até esse dia eu estava vendo uma matéria, eles falando, né, conversando ali, e aquele que liberou o perdão, ele colocou uma palavra, ele colocou quase ali em lágrimas, falando: eu não poderia ir embora deste mundo sem me acertar com o meu irmão. Olha o que ele falou. E na verdade ele não é nem cristão, eu estou fazendo uma colocação aqui da atitude do perdão. E aquilo foi cura. Aquilo foi uma cura para ele. Quer dizer, ele se livrou do tormento. Então, quando eu perdoo alguém a ofensa, eu estou me libertando, eu estou saindo de uma prisão. Né? Tem uma pergunta aqui da Rosângela, eu vou colocar aqui. É minha esposa? É minha esposa? Ô, minha esposa, um beijão para você, querida. Ninguém vai ver que você ficou vermelha, não. Fica tranquilo. Tem pessoas que não conseguem perdoar a si mesma. Como saber se Deus nos perdoou? Olha,
Eu vou ler novamente. Tem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Como saber se Deus nos perdoou? Né? Se o pastor ou o presbítero quiser iniciar a fala, fiquem à vontade. Tá? Podem. Como saber se Deus nos perdoou? Olha, a convicção nós vemos na parábola. Jesus colocou aquela parábola para que Pedro entendesse. E ali, né, pastor? Olha só como é que ele coloca aquela parábola dizendo, falou, olha, um rei perdoou uma grande dívida. Quem é o nosso rei? A convicção está aí. A dívida foi perdoada. E ele coloca, tanto é que ele coloca que aquele homem que recebeu o perdão, não soube perdoar. Fez uma cobrança. Que quem é esse homem? Somos nós. Quem é esse homem que não perdoa, que não sabe, que não tem essa prática, não tem essa habilidade, que não tem essa grandeza de perdoar coisas pequenas? Somos nós. Então a certeza e a convicção de que nós somos perdoados está nessa parábola que Jesus contou. Um grande rei, ou um rei, perdoou uma grande dívida. E aí, colocou que aquele que foi perdoado, quem foi perdoado? Pedro começa a entender, é nós. E aí, ele coloca dizendo que aquele encontrou alguém que devia. Quem é que nós encontramos? O nosso, que somos igual a nós e não perdoamos. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que a parábola continua dizendo que o grande rei cobrou a dívida. Quem é que é cobrado? É nós que não perdoamos. Por isso a necessidade de rever. Irmã, aproveitando, né, o gancho que o pastor deixou aqui, da dupla, dizendo, olha a situação que precisaram passar, a ponto que chegaram ao extremo, né, para vir a convicção da necessidade de perdoar. Tem gente que precisa disso, um grande sofrimento para uma coisa tão prática, né, e tão óbvia que está esclarecida, e as pessoas têm dificuldade. Você vê, a dificuldade é tamanha. Tem pessoas que vai lá ao extremo mesmo, para chegar ao ponto que chegou a dupla e dizer, olha, eu não poderia deixar esse mundo. E isso, talvez, não sei se foi agora, se foi um pouco antes, mas a pandemia está ajustando muitas pessoas a voltar uma atenção ao perdão. Tem pessoas que estão anos, né, e décadas sem falar e sem liberar perdão, dividida, separada, distante de pessoas. E se nós só precisamos agora, nós tivemos aí, pastor, eu vou passar já para vocês, só para mim não perder a linha de raciocínio, mas nós tivemos aí no grupo a mensagem de uma mulher que diz assim, ó, nós só precisamos de afeto. O dinheiro, ele acabou, né? As máquinas não é suficiente. Está salvando mais o afeto do que os remédios. Pastor, pode continuar. Amém. Na pergunta da irmã Rosângela aqui, né, que ela disse que tem pessoas que não conseguem perdoar a si próprio, né, a si mesma, né? Como deve saber se Deus já tem perdoado, né? O pastor, ele citou aqui em Mateus 6, né, na oração dominical, do versículo 12, né, diz assim, perdoa as nossas dívidas, né? Desde o início nós falamos aqui a respeito deste assunto. A pessoa que se sente culpada, né, ela precisa primeiramente reconhecer o seu erro e arrepender-se dos seus atos, né? E o texto que nós já citamos aqui, quando uma pessoa ela se arrepende, ela tem essa mudança na sua mente, né? Uma mudança de hábito, né? Uma mudança de caráter. E é bem simples, né? Para nós compreendermos aqui, é que
isso está baseado até mesmo naquela interpretação cujo o Senhor falou, né, do novo nascimento. E enquanto nós nos sentimos culpados pelos nossos atos, é que significa, infelizmente significa, pastor, que nós ainda não conseguimos alcançar a misericórdia do Senhor. Não que o Senhor limitou-se a nós, mas nós estamos nos limitando ao Senhor, né? Eu quero ler aqui, só para mim encerrar aqui essa parte, Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Olha só, Hebreus capítulo de número 12. Veja só. Olha só, na pergunta da nossa irmã, eu quero ler aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive, olha só a resposta aqui, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminaram, ou se contaminem, está entendendo? Então, o segredo aqui, né, que o escritor aos Hebreus nos ensina, é que a gente não podemos limitar a graça de Deus, privar a graça de Deus, né? Enquanto nós estivermos privando essa graça de Deus, nós não conseguimos reconhecer a misericórdia do Senhor, porque Ele já nos perdoou. Mesmo você tendo esse sentimento de culpa, Ele já nos perdoou, Ele já pagou essa dívida. Agora, a questão não é de que Deus, se Deus, como eu sei se Deus já me perdoou ou não? Não, Deus já perdoou. Isso aqui já está declarado abertamente em todos os textos sagrados da Bíblia Sagrada. Só que essa questão é mais particular, pessoal, né? E o escritor aos Hebreus aí, capítulo 12, verso 15, diz que nós não podemos privar da graça de Deus. Amém? Então está aí, Rosângela, bem explicado aqui pelo pastor, o presbítero. E é isso, a pessoa, biblicamente, ela precisa ter essa convicção de perdão, né? Pela palavra de Deus, você se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, né? Nós somos perdoados de nossas ofensas em relação a Deus. Agora a questão, às vezes, que ela colocou, que tem pessoas que não conseguem perdoar a si próprio. Então, é uma questão aí de olhar mais para a Bíblia, do que realmente Deus está oferecendo perdão. Ele está oferecendo. Agora, se eu fui, eu me arrependi, eu fui em Deus e eu busquei em Deus o perdão, eu tenho que acreditar nesse perdão, né? Agora, existe uma questão, de repente a pessoa tem uma situação lá que ela não consegue se libertar, e aquilo está acusando e tal, aí precisa de né, de uma coisa de posicionamento, de realmente buscar em Deus essa... Existe toda uma situação que hoje não dá tempo da gente entrar nisso, né, pastor? De falar um pouco mais, desenvolver essa questão da libertação, que a libertação, ela é um processo, né? Agora eu tenho um texto aqui de João, que João foi um dos apóstolos, até considerado um apóstolo do amor, né? Mas antes, João, ele era bem impulsivo, né? Quem conhece João, lá em Samaria, quando não queria aceitar Jesus em Samaria, ele foi um dos que queria orar para que caísse fogo em Samaria, mas era um homem bem explosivo, emocionalmente. Mas quando ele aprendeu com Cristo, ele recebeu o perdão de Cristo, ele se tornou o apóstolo do amor, que mais falou do amor. Nós vemos aqui as cartas dele, aqui, você vai ver ele falando do amor, né? Filhinhos, ele tem essa linguagem, né? Mas tem aqui no capítulo 3 de primeira epístola aqui de João, ele diz assim, ó: nisso conhecemos que somos da verdade, o versículo 19 e o 20. Nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, que conhece todas as coisas. Esse texto é maravilhoso, porque eu já me deparei com esse tipo de situação aqui. Meu Deus, será que Deus me perdoou?
Acho que todos nós, tem hora que bate aquelas dúvidas. Será que Deus me perdoou? Aquele camarada fez aquele negócio, aquele pecado tão ruim. Será que Deus perdoou? A gente vive porque a gente veio de um contexto social, cultural, né, familiar, dessas coisas. Ixi, aquele ali vai para o inferno, aquele ali nem Deus perdoa ele. Então a gente vem de um contexto dessas informações que estão gravadas no nosso subconsciente. Só que quando a gente chega à luz da palavra, nós vamos ver que não. Em Jesus nós temos o perdão. Né? E obrigado, Osângela, pela pergunta, né? Porque nós temos que nos perdoar também. Temos que nos perdoar e acreditar no perdão de Deus. Amém? Presidente? Só quero dar uma palhinha aqui, olha, em questão, quando se diz assim, parece que tem uma culpa, né? Como se não se perdoasse. E Jesus, olha só a situação em que se encontrou aqui. Quando Jesus foi entregue aos malfeitores e todo o sofrimento, e os discípulos até mesmo, né, se afastaram, mas principalmente os seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos. E acontece que aqui nós vemos o perdão de Jesus sendo favorecido ou indicado e esclarecido aos seus irmãos, porque eles tinham o quê? Aquela culpa que você vinha falando. Como que ela faz a pergunta ali? Aquele que... Isso. Perdoar a si própria. Como saber se Deus nos perdoou? Não consegue se perdoar a si próprio. Então eles estavam com esse sentimento de culpa. E aí quando Jesus sai do túmulo, ele encontra as mulheres, encontra-se com elas, e ela abraça os pés deles, e ele diz para ele, diz assim, então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então ele está dizendo, sabe, tira a culpa deles. Para de eles ficar se arrazoando e se culpando e com medo de uma condenação. Mas eu já estou perdoando. Fala para eles para lá para Galileia e lá eles me verão. Então aqui você vê, está dizendo assim, o perdão de Jesus aos seus irmãos. Ele está dizendo para eles, para de se arrazoar. E acontece que pessoas estão nessa situação que a irmã falou. Nós estamos tendo ou buscando uma culpa, se prendendo numa culpa, e quando o próprio Jesus já está dizendo, vai lá, porque eu vos te perdoo. Amém? Irmã Rosângela, Deus abençoe pela pergunta. É o que eu pude, se eu pude ajudar, foi até aí. Pastor, Deus abençoe. Eu queria citar aquele texto, pastor, agora, porque eu sei que, né, os irmãos aí que são cristãos, são batizados, às vezes são membros da igreja. Uma colocação que Jesus fez aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, os textos que eu falei, que eu prometi que eu ia citar aqui para vocês, Mateus 6, 5, né? O 23, ele diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então nós vemos aqui, pastor, que oferta não é só o dinheiro aqui. É o nosso culto. É o nosso louvor. É a minha vida. É eu me apresentar em oração, é eu me apresentar em louvor, é eu me apresentar diante de Deus num culto para oferecer a minha oferta a Deus, porque o culto é uma oferta a Deus. Né? E eu lembrar, se tem alguma coisa, o que a Bíblia orienta? Deixa, vai lá, reconcilia, né? Promova ali a cura, uma reconciliação, aí volta. Se liberte dessa prisão, se liberte dessa, porque isso é uma prisão, é um tormento. Só assim, aqui, lendo esse texto que eu prometi, o pastor pode... E também, não somente a oferta, né? Mas aí também nesse texto fala a respeito da oração, né? Se você estiver orando, né? Tiver alguma culpa, Deus não ouve a sua oração, né? Enquanto você também não perdoar o teu próximo. Então, assim, querendo ou não, irmãos, é um mandamento divino e o perdão,
ele é um assunto assim que ele precisa ser ditado, falado, né, lembrado e relembrado muitas inúmeras vezes, né, em nosso meio, porque é um assunto importante, que é o nosso dia a dia, na verdade, né? E pelo texto que o pastor leu aqui, né, trazendo essa interpretação aqui para nós, eu entendo, meus irmãos, que não adianta nós até termos cargos na igreja, fazermos alguma coisa para tentar promover alguma coisa para o reino de Deus, né? E nós não conseguimos perdoar o nosso próximo. De tudo que nós realizamos, fazemos, né? De tudo isso, é uma oferta que Deus não aceita, né? Ela é rejeitada, né? Eu posso ser o maior missionário dessa terra, se eu não consigo perdoar o meu irmão, né? Então, de tudo que eu fiz em prol do reino do Senhor, né? Não valeu de nada. Não valeu de nada, né? Então, para nós entendermos muito a respeito desse assunto, né? Eu também gostaria de deixar um texto aqui, não quero estender na minha explicação, mas só deixar um texto aqui da palavra do Senhor, Colossenses capítulo número 3, e o versículo de número 13, que diz assim, olha só o que Paulo fala à igreja de Colosso: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Então, meus irmãos, só deixando bem claro aqui, né, a respeito deste assunto aqui, que se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, o nosso próximo, aquele que nos deve, aquele que nos ofende, né, se nós não conseguimos perdoar, tudo que nós fazemos para o reino do Senhor é em vão. Amém? Pastor? Mas é isso, né? A gente vê aí a importância de realmente liberar o perdão, né? Nós vemos aí como que realmente o perdão é importante para nós. Até nós vivemos aí num contexto que nós estamos... no contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas que partiram, né? E eu já vi pessoas, às vezes, ali na frente, às vezes, no culto fúnebre, né? Às vezes a pessoa ali à beira do caixão e teve tanta oportunidade para, de repente, ter uma reconciliação, e aquela pessoa partiu e ele não teve mais a oportunidade de ali, quem sabe, ter esse momento de reconciliação. E eu vejo assim, queridos, guarda bem isso aqui, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos aí é como se fosse a imagem de Deus. Em Jesus nós temos a imagem de Deus. Então Deus, ele é amor. E se Deus é amor, nós temos que refletir a imagem de Deus em amor e em perdão. É desafiador mesmo para nós, mas é dessa forma que a Bíblia nos orienta a nos posicionar. Então eu vejo assim, para ser rápido aqui, que a atitude de não perdoar, de escolher não perdoar, é uma atitude orgulhosa. E também, assim, orgulhosa e egocêntrica. Tipo assim, eu quero perdão só para mim. E o texto que o pastor leu, assim como eu perdoei vocês, vocês vão e perdoam também. Presbítero. Amém. Para terminar, né, nós vamos... Eu só quero dar uma palhinha assim, olha, o pastor abordou a questão da pessoa dizer assim, olha, ofertar, né? E na sua oferta você, se tiver algo com o teu irmão, que perdoe. Então, amados, a gente quer ser bem prático, assim, não precisa ser radical na prática, pensarmos. Você imagina, olha, eu vou lá por oferta, então eu estou indo, aí eu volto para trás, e eu vou lá pedir perdão para alguém porque eu preciso ofertar. Espera aí, essa pessoa pode estar na igreja ou não. Às vezes você pode estar tendo um problema de perdoar alguém, e essa pessoa pode não estar na igreja.
Então não estamos falando de uma prática radical, de um movimento. Nós estamos falando, a Bíblia se trata, como você pensa, qual é a importância, como é importante o perdão fazer parte da vida da gente. Porque você vem à palavra de Deus, ou você vem ao culto, você tem que estar o quê? Pronto a ofertar. Você tem que estar pronto. Você pensa, se por um acaso, bom, hoje eu não preciso perdoar ninguém porque eu não vou ofertar. Então não é radical. Hoje eu vou ofertar, então eu preciso perdoar. Não é radical, né? Isso é só uma metáfora, uma expressão, ou seja, para nós servirmos a Deus, para nós ofertarmos a Deus com o nosso culto racional, com a nossa oferta, em tudo com nós ofertarmos, né, com nós sermos o templo do Espírito Santo, nós temos que ter a prática do perdão. Então, coloque isso na sua vida, vai te ajudar bastante, sempre vai te ajudar. Amém? Amém. Meus irmãos, veja só. Só para me deixar outro texto aqui, porque se existe algo que fala muito sobre perdão é a Bíblia Sagrada, né? Então, eu vou deixar mais um texto aqui da Bíblia Sagrada para nós entendermos, né? 2 versículos, né, distintos aqui, para nós entendermos. Romanos capítulo 12, o verso 14 e o verso 18, são 2 textos assim muito fortes, para nós entendermos aqui a respeito de algumas situações. Primeiro, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Isso aqui está falando exatamente a respeito do perdão, né? E aquele que consegue perdoar, eu estava lendo aqui o comentário da irmã Cássia, né? E ela citou aqui, veio no meu coração esse versículo aqui, né? Ela falou a respeito aqui de uma experiência que ela teve, né? E ela disse assim: eu liberei perdão e senti uma paz na alma. É interessante que algumas pessoas não sabem, é que as pessoas que não conseguem perdoar, ela vive atribulada mesmo. Realmente isso é verdade, né? A pessoa que não consegue perdoar, ela vive, né, em constante tribulação. Agora, o versículo 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É o segredo do perdão. Quem consegue perdoar tem paz entre os homens e Deus. Essa é a verdade, irmãos. Então, tem gente que está procurando paz aí, né? Segredinho rápido aqui. Quer paz, irmão? Vai perdoar os outros. Amém? Então tá aí, meus irmãos. Infelizmente o nosso tempo foi, né? Como passou rápido, né, presidente? Mas espero, gente, a gente poder aí ter, assim, contribuído um pouco, né? Com vocês aí sobre esse tema. E é isso, né? O perdão liberta, o perdão cura. Talvez você está aí, eu não sei se você está vivendo uma situação dessa assim, mas somente nesse dia que nós estamos vivendo. Talvez, olha, de repente tem alguém à tua volta e as pessoas hoje, nós estamos aqui, nós mesmos estamos aqui hoje. Amanhã não sabemos, né? Não sabemos. A qualquer momento nós pode também estar sujeito a partir daqui, né? Mas que nós possamos ter essa consciência, né, de nós vivermos isso. Isso serve para nós também, nós estamos aqui também, né, presidente? Nós estamos aqui, mas de repente surge uma situação que precisa ali de uma reconciliação. E nós vamos ter que agir como a Bíblia orienta. O texto é claro. Perdoe. O perdão cura. O perdão liberta. Amém? Tem um pedido de oração aqui para o Marcos Carneiro e sua família, Aline Lima e família. Nós vamos terminar então. Pastor, obrigado então. Deus abençoe. Presbítero Carlos, muito obrigado. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Uma Márcia pedindo oração aqui. Oração, tem né? mais aí? Pode falar. Uma Márcia pede oração, peço oração por o senhor Gilberto, pai de uma amiga. Ela vai passar por cirurgia amanhã em Jales.
certo? Tem mais pedido de oração aí. E a gente agradecendo aí os irmãos, né, que participaram, que Deus abençoe. Eu não vou falar nomes aqui para não ser, né? Às vezes a gente vai cometer uma injustiça aí com aqueles que participam desde o começo e a gente não consegue falar o nome, né? Então, agradecendo a todos, os irmãos, que Deus abençoe e possa estar com a gente mais vezes, né, nas próximas lives aí. Tem vários irmãos que a gente viu participando aqui e que Deus abençoe cada um. O pastor vai estar orando, pastor? Amém. Vamos aí então orar nesse momento, né? Nós vamos agradecer a Deus. Então tá aí. Tem mais pedido de oração? Então anota aí, anota aí. Nós temos aqui mais um pedido de oração também. A nossa irmã Leide aí, pela sua sobrinha, Cristiane, né? Ela está esperando vaga para ir para o quarto de hospital e para poder fazer uma cirurgia. Então nós vamos estar orando aí, sim, pela Cristiane. E o Senhor pode realmente agir nessa noite, né? Amém? Cristiane. Amém. Então tá aí, gente. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Uma final de noite abençoado para vocês, cheio da graça, da presença de Deus, cheio do perdão de Deus, com o coração preparado para perdoar também, porque perdoar é saúde. Saúde para a alma, saúde para a física, né? E saúde para a vida. Amém? Vamos orar então, nesse momento? Vamos aí agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa comunhão tão gostosa, maravilhosa que nós passamos aqui, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que se conectaram conosco até este momento ali em casa. Aqueles que vão também ter a oportunidade de assistir essa live, Senhor, que seja de bênção, de edificação para cada um, Pai. E aproveitando esse momento, oramos pelo nosso irmão Marcos e toda a sua família, Senhor. Que a família dele possa ser visitado pelo Senhor nessa noite, levando paz, saúde, Senhor, e providência, Deus, em toda a sua casa. Pela nossa irmã Aline também e sua família, que ela seja alcançada pela graça, pelo favor do Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pela vida do Gilberto também, Senhor, pela tua saúde, ele vai passar por uma cirurgia. Nós oramos, meu Deus, que tudo corra bem. Oramos para que o Senhor esteja presente em todo detalhe, Senhor. E tudo corra bem para a tua glória. Pela Cristiane também, Pai, que está aguardando ali o leito no hospital. Pai, entra com a providência nessa noite. Dá vitória, Pai. Opera, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus soberano. Tu tens poder sobre todas as coisas, Senhor. Oramos crendo no milagre, crendo na tua providência nessa noite, Senhor. Obrigado por nossas vidas aqui nessa noite, pelas nossas famílias. Oramos pela cidade de Birigui, oramos pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, Senhor. Pai, conduza, Senhor, essa nação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos pelos nossos amigos, pastores, parceiros, que estão no campo, que estão na jornada, pregando, evangelizando, Senhor. Cuidando do rebanho do Senhor, Pai. Oramos, Pai. E agradecemos e te louvando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Continue abençoando, Senhor, esse ministério que o Senhor plantou para edificar vidas, Pai. Oramos e nós te agradecemos pelo pastor Genival, pelo presbítero, Pai Carlos, nessa noite. Agradeço pela minha vida, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar nessa noite, Pai. Abençoa nossos irmãos, Pai. Nos ensina a cada dia a perdoar. Nos ensina, Pai, a cada dia a viver a vida de Deus. A ser, Senhor, Pai, como Cristo foi, amando e perdoando, Pai. Oramos assim e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.